E está chegando aí imposto de renda, vou repetir, CPTEC Services 774-843-2167. Vá lá, procure Carlos Pimentel. E agora, como nós já prometemos, nós temos aqui o professor Leandro Quadros. Agora, participação especial. Alô, professor? Alô, professor, tá me ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou. Estou lhe ouvindo perfeitamente. Que prazer. Bom, se bem que eu prefiro quando eu ouço e vejo o senhor, viu, professor? E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Mas vamos dar um desconto, porque estamos aqui no estúdio novo da Web Rádio Insuperável. E a gente já sabe, né? Sempre que temos mudança, a gente tem que ter adaptações. E aqui tem muitos fios, muitos aparelhos. E as coisas vão chegando ao ponto devagar, e daqui a pouco a gente vai acertar toda essa situação do vídeo e vamos conseguir ver o professor Leandro Quadros, que é uma figura que está sempre aqui conosco. E eu já vou apresentar, caso esse ouvinte esteja chegando aqui hoje no programa Novo Tempo, você ainda não conheceu o professor Leandro Quadros? Então, escuta, professor Leandro Quadros, ele é mestre em teologia, pós-graduado em jornalismo científico, apresentador do programa Na Mira da Verdade na rede Novo Tempo no Brasil. E ele também está no Facebook, no Instagram. Ele tem um site que é fantástico e eu passo para você o endereço agora: cursos.leandroquadros.com.br. E lá você encontra cursos sobre inteligência financeira bíblica, adolescência positiva, homilética ou pregação bíblica. Professor, é muita coisa. E ainda vejo as suas lives aí. Quase todos os dias temos lives do professor Leandro, temos vídeos do professor Leandro no YouTube. O homem não para. Não é verdade, Mix? É verdade, Lu. E às vezes, toda hora tá entrando no meu celular, né? Eu vejo ali, é uma live dele. É verdade. O Mix já não aguenta mais. Não. Quando a gente crescer, a gente quer ser igual o professor Leandro Quadros. É verdade. Estamos no processo, Lu. O professor Leandro Quadros ainda tem um audiolivro, pessoal. E é o seguinte: perguntas complexas, simplificadas. E tem um e-book também, eu não consigo parar de falar, porque o homem fala muito mesmo, ele tem muita coisa. O e-book dele, O Espiritismo Segundo a Bíblia. Faltou alguma coisa? Você acredita, Lucicleia? Eu não coloquei no site, né? Mas eu tenho, além disso, tenho 3 livros escritos. Na Mira da Verdade, volume 1, volume 2, e esse do Espiritismo em e-book, eu tenho ele também impresso. Uau! Então a gente está sempre produzindo alguma coisa diferente aí. Verdade. Além dos vídeos que a gente vê aí toda hora entrando no Facebook, no Instagram, olha, muita coisa. Parabéns, professor. Obrigado. Eu estou com uns vídeos novos que vão sair aí, muito interessantes. Uns 4, na verdade não gravados, uns 4 esboços preparados. Aí eu vou dar uma reestudada neles e já vou gravar esses 4 materiais que vão ser bem úteis. Especialmente para ajudar irmãos católicos. Exatamente, que o Senhor continue te abençoando nesse trabalho fantástico que o Senhor faz. Agora, muito obrigado, Lu. Agora vamos começar o nosso programa Na Mira da Verdade aqui nos Estados Unidos? Vamos lá. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos. Uma só verdade. A palavra de Deus. Na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, nós temos aqui a nossa primeira pergunta. E a pergunta vem de Rogério Souza. E ele pergunta: professor Leandro, por que o sábado é chamado o selo de Deus? E onde isso se encontra na Bíblia? O sábado, ele não foi abolido na cruz com a morte de Cristo? Veja, nós temos que entender, amigo ouvinte, uma coisa importante. Se Cristo pudesse abolir a lei, era muito mais fácil ele ter feito isso quando ele estava no céu, né? Ele poderia, na lei de Deus, na lei do céu, fazer um ajuste
né? Salvar Adão e Eva, mesmo eles tendo pecado, através desse ajuste, e, consequentemente, não precisar vir morrer na cruz. Então, é muito incoerente nós imaginarmos que a morte de Cristo na cruz aboliu a lei como princípio de vida. Até porque Hebreus 8:10 diz que o Espírito Santo quer imprimir e escrever essa lei no coração. Agora, o que ele aboliu na cruz foi a condenação da lei sobre nós. Aí sim. Então, quando lemos, por exemplo, Efésios 2, 14, Colossenses 2, 14 e 15, nós vemos ali a abolição da condenação da lei sobre nós. Então, Cristo pagou pela nossa condenação. Então, a lei não pode mais condenar aquele que aceita Cristo como Salvador. Agora, ele não aboliu a lei como princípio de vida. Então, essa confusão que os irmãos acabam fazendo, isso atrapalha muito a compreensão da Bíblia. E outra coisa, quanto ao selo de Deus, Deus tem 2 selos. O primeiro selo é o selo do Espírito Santo. Efésios 1:13 e Efésios 4:31 dizem esses textos que nós fomos selados para o dia da redenção. O que isso significa? O Espírito Santo nos marca, nos dá a certeza de que nós fomos aceitos na família de Deus. Então esse é o primeiro selo, é o selo do Espírito Santo. O segundo selo é um selo escatológico, ou seja, um selo que terá uma grande importância no tempo do fim. E este segundo selo será, obviamente, o sábado bíblico. Nós deduzimos isso da leitura de vários textos, por exemplo, Apocalipse 14, verso 7, Êxodo 20, 11, e Ezequiel capítulo 20, verso 12, que diz assim, e também o verso 20, mas o verso 12 é muito importante, Também lhes dei os meus sábados como sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então o sábado é um selo, será um selo escatológico no fim dos tempos, que mostrará que o ser humano só pode ser santificado por Deus e não por suas próprias obras e por seu próprio esforço. O esforço humano existe, mas a santificação, o sábado é um lembrete de que a santificação vem através do próprio Deus e não das nossas obras, Então, a abolição da lei, amigo ouvinte, não tem lógica. Você pode, ouvinte, ver isso, Há um só Senhor, ou seja, há um Senhor verdadeiro que é Jesus Cristo, há uma só fé, ou seja, uma fé verdadeira, que é a fé cristã, e um só batismo, que é o batismo por imersão, que é o batismo de Cristo. Então, quando fala de um só batismo, não é no sentido quantitativo, mas qualitativo, assim como ocorre nas demais coisas mencionadas no texto. Então, o propósito de Efésios 4:5 é falar que existe um batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão e acompanhado do batismo com o Espírito Santo. Agora, sobre rebatismo, a Bíblia não manda rebatizar e também não proíbe. O que a Bíblia nos menciona é um exemplo de 12 discípulos na cidade de Éfeso. O ouvinte pode depois ler isso em Atos 19, 1-7. Eles haviam sido batizados nas águas no batismo de João, só que eles não tinham conhecimento de quem era o Espírito Santo e não tinham recebido o dom do Espírito. E aí Paulo decidiu batizá-los nas águas de novo, e aí Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito, falaram em línguas e profetizaram, para que pudessem pregar na província romana da Ásia em outros idiomas. Então, temos um exemplo de um novo batismo, mas a Bíblia não manda e não proíbe. Então, eu creio que a opinião, o procedimento da Igreja Adventista, ele é muito correto pelo seguinte: já que a Bíblia não manda rebatizar e também não proíbe, então o que a Igreja, analisando os textos e analisando a própria vida espiritual das pessoas que se afastam, o que a Igreja entende? Que se publicamente a pessoa desfez a sua relação com Cristo,
Se publicamente a pessoa envergonhou ou o nome de Cristo ou o nome da igreja, é saudável não só para a igreja, mas para a própria pessoa, demonstrar publicamente que ela está arrependida ou demonstrar publicamente que ela está voltando para Cristo. Óbvio que isso não deve ser banalizado, né? E eu gosto muito, para finalizar, de uma opinião muito equilibrada de Ellen White. Né? Ellen White, no livro Evangelismo, a partir da página 373, ela mesma diz que não devemos fazer do rebatismo uma prova de discipulado. O que isso significa? Que um irmão evangélico, né, que já foi batizado por imersão e deseja congregar na nossa igreja, ele é livre para escolher ou um novo batismo, se ele assim o preferir, ou uma profissão de fé. Ele professa que crê naquelas novas doutrinas e ele não precisa ser rebatizado. Perfeito. Então, ela é bem clara quanto a isso, né? Ninguém deve servir de consciência para um irmão evangélico, só o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode dizer para ele, olha, filho, eu quero que você refaça o seu casamento espiritual com Jesus. Ou ele pode dizer, não, filho, você viveu dentro da luz que eu lhe dei, então o que você precisa agora é só de uma profissão de fé e não de um novo batismo, tá? Então, precisamos ter uma opinião. Nossa, eu creio que a opinião da Igreja Adventista ela é equilibrada em relação a esse assunto. Óbvio, algumas pessoas podem errar na abordagem, né? Mas o que a igreja ensina é totalmente equilibrado. Né? Bem, professor. Professor, são 7h41 e nós vamos à próxima pergunta. Professor, essa pergunta aqui veio da Carol, que é uma ouvinte assídua aqui do nosso programa, né? E ela pergunta aqui o seguinte: gostaria de saber, professor, como explicar para uma criança a passagem que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que as crianças ficam com os pensamentos confusos ao ouvir essa passagem? Muito obrigado, ela agradece. Certo. Veja, primeiramente, querido ouvinte, nós devemos lembrar que Cristo ele estava ali querendo ensinar de forma dramatizada a importância de as pessoas darem frutos do reino de Deus. Olha que interessante. Ele passa pela figueira e ela não tem nenhum fruto. E o texto diz assim, mas não era época de ter frutos. Veja, era a época de ter pelo menos os frutos pequenos. E era costume do judeu comer os figos, mesmo sendo pequenininhos, mesmo não estando ainda totalmente amadurecidos, porque eles gostavam dele. Quando Cristo vê que aquela árvore não estava dando nenhum fruto e não daria mais, ele amaldiçoa a figueira e diz assim, olha, não nasça mais nenhum fruto de ti. Né? E aí, o que ele ensina no contexto para os seus discípulos? Que toda pessoa que for como aquela árvore e não der frutos, ela não pode estar no reino dos céus, porque a graça de Cristo, ela transforma e faz com que tenhamos frutos, ou seja, ações, novas posturas, novos costumes, um caráter diferenciado. Então, Cristo usou uma parábola dramatizada, ele dramatizou mesmo para mostrar a importância de o cristão ser uma árvore frutífera. Então, foi por isso que Cristo se utilizou deste recurso. Que você, Carol, tenha gostado aí da resposta, mas se você ainda tiver dúvida, manda a sua perguntinha para cá, tá? Professor, e eu tenho mais uma perguntinha aqui de Catiane Costa. Ela agradece, fala que sempre acompanha o programa Novo Tempo aqui dos Estados Unidos e que gosta muito do programa Na Mira da Verdade, mas ela gostaria de saber o porquê comer carne suína é pecado. Será que por causa da passagem do Gadareno ou pela passagem de Levíticos e Gênesis, professor? Boa pergunta. Realmente, vamos partir de um conceito importante de pecado. Existem várias definições de pecado na Bíblia, né? Romanos 14, 23 fala que até falta de fé é pecado. Então,
existem várias que eu não vou mencionar agora, mas a principal ali é de 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei. Que lei? Lei no seu aspecto moral, lei no seu aspecto civil, lei no seu aspecto dietético, lei de saúde, leis da física, leis da química, né? Lei da gravidade, ou seja, qualquer lei que eu transgredir, eu terei resultados da transgressão desta lei. Então, Deus, em Levítico 11, ele deu leis dietéticas, tá? E nesta lei dietética, que não foi abolida, e eu vou demonstrar depois o porquê, esta lei dietética claramente diz, no verso 7, em Levítico 11, o seguinte: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Por que o porco é imundo? O que levou Deus a dizer, por exemplo, que um animal limpo, ele tem que ruminar e ter o casco dividido? Já o porco, ele tem o casco dividido, mas não rumina. O que é ruminar? É aquilo que o boi faz, amigo ouvinte. O boi, ele mastiga o alimento, engole, depois esse alimento volta para a boca, ele mastiga de novo, engole, volta, engole. Esse é o processo de ruminar. O que isso indica? Que o sistema digestivo do boi, ele é apto a eliminar boa parte das toxinas daquilo que ele vier comer. Já o porco, por não ruminar, demonstra que ele tem um sistema digestivo incapaz de eliminar de uma forma saudável, diríamos assim, todas as toxinas que ele come. Então, por exemplo, ele come carniça, ele come as próprias fezes, e tudo isso vai para a corrente sanguínea do porco. Então, o porco, ele é um lixeiro da natureza e ele abriga uma quantidade de bactérias e vermes que é uma coisa absurda. Verdade. Então, cistosomose, né? O que vai para o cérebro, né? Sim, a triquina, né? A larva da triquina, a triquinose é uma coisa tenebrosa, né? Eu já vi pessoalmente pessoas sofrendo com isso, tá? Então, veja, e você acredita, amigo ouvinte, uma coisa aí que eu quero dar um texto aqui para você, que prova que essa lei dietética não foi abolida, tá? Alguns citam Atos capítulo 10, mas se você ler Atos 10 e 11, você vê que não tem nada a ver com alimento ali. Ali a questão são pessoas, tá? Mas veja, Isaías 65:3 é um texto forte, viu? Se o ouvinte tiver coragem de ouvir, eu vou ler agora o texto. Por favor. Isaías 65:3 e 4. Quais eram as coisas que o povo fazia e que irritavam a Deus? Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, ou seja, praticando a idolatria, né? Que mora entre as sepulturas, ou seja, eles queriam se comunicar com os mortos, e passa a noite em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Então, entre as coisas que irritam a Deus, está o comer carne de porco. E eu me pergunto, será que uma prática que irritava a Deus no passado não irrita mais agora? Deus mudou? Não tem lógica. Não. E outra coisa, e no capítulo 66:17, o texto é mais forte ainda. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, ou seja, eles estavam adorando uma deusa pagã, possivelmente Aserá, ou alguns pensam que é Star, né? Que é a mesma coisa, na verdade, só com nomes diferentes, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Esse é forte. Então, como é que a pessoa vai me dizer que a carne de porco é uma lei abolida? Se comer carne de porco irrita a Deus, se comer carne de porco é comparado a comer rato e quem continuar nisso vai ser destruído por Deus, é óbvio que isso não foi abolido, né? Já imaginamos chegarmos no céu e descobrir, e o israelita descobrir. O israelita foi proibido de comer carne de porco. Agora o cristão, a cruz, liberou ele para comer porco. Ou seja, é a mesma coisa que dizer
que Jesus na cruz, ao invés de purificar pecadores, ele purificou o porco. Não tem cabimento um negócio desses, tá? Então, o nosso corpo, amigo ouvinte, diz 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele é o templo do Espírito Santo. E eu pergunto para você, é correto jogar lixo dentro de uma igreja? Ou dentro de um templo, ou de uma sinagoga, ou de uma mesquita? Óbvio que não. Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Agora, imagine jogar lixo para dentro do templo do Espírito Santo, que é o corpo, né? Então, essas são algumas das razões que nos mostram que, por mais saborosa que seja a carne de porco, eu já fui um grande comedor de carne de porco, quando eu não conhecia a Bíblia, mas, por mais saborosa que seja, Deus não quer que a usemos. E se Deus não quer que a usemos, se isso irrita a Deus, então não vamos irritar a Deus, porque nós já irritamos Deus o bastante com tanta besteira que a gente faz. Não é? É verdade. Então, quanto menos irritarmos a ele, melhor. Agora, professor, alguém já falou uma vez para mim, disse assim, não, mas o porco hoje em dia ele é criado no cativeiro, né? Ele é criado de maneira limpa. Isso elimina alguma coisa aí, professor? Veja, pode diminuir sim o número de bactérias, mas ele continua sendo, diríamos assim, um abrigo de vermes e bactérias, né? Óbvio que o porco criado com ração, ele é menos imundo do que aquele que é criado no meio da natureza, mas ele continua sendo imundo, porque internamente ele tem vermes, ele tem larvas, ele tem bactérias, né? E, óbvio, os cientistas mostram que a gordura, a carne de porco tem proteínas, né? Isso não se pode negar. Entretanto, nós não avaliamos uma carne, né, se ela tem ou não só proteína. Nós temos que avaliar o todo. Se a proteína, até cobra pode ter proteína, cachorro pode ter proteína, mas eu não vou comer cachorro e cobra porque tem proteína, né? Então eu tenho que avaliar de acordo com o que o Senhor orienta, né? Então, se o Senhor diz para não comer, não deve se comer. Mas, professor, mesmo aqueles porcos, os porquinhos que nascem lá no cativeiro, eles não estariam isentos também desses vermes, dessas coisas? Veja, o que eu disse, ele não é tão imundo quanto os outros, mas continua sendo imundo. A estrutura, porque naturalmente, né? Na estrutura dele. O organismo dele, por ele não ruminar, o organismo dele, qualquer coisa que ele coma, vai ficar toxina. Ele não rumina, ele não elimina isso. E o porco, ele já é naturalmente um hospedeiro de larvas, vermes e bactérias. Então, os criados em cativeiro têm menos, óbvio, mas ainda tem. Né? E outra coisa, aí que está um detalhe muito importante, os elementos químicos, os conservantes, na verdade, usados para preservar embutidos de porco, eles são muito mais fortes que os corantes usados para preservar outras carnes. E os corantes estabilizantes para preservar embutidos de porcos, mesmo que eles tenham sido criados no meio de um jardim, né? Esses elementos químicos são altamente cancerígenos, porque preservar a carne do porco para não apodrecer é muito complicado. Então tem que ter muita química mesmo. Para você, nosso querido ouvinte que está chegando agora aqui no programa Novo Tempo, nós estamos com o professor Leandro Quadros respondendo perguntas dos nossos ouvintes e o quadro se chama Na Mira da Verdade. Vamos a última pergunta e pelo jeito os nossos ouvintes hoje só trouxeram perguntas assim, aquelas especiais. E olha aqui a pergunta da Mônica Campos, professor Leandro. Diz ela que gosta muito desse programa e acompanha sempre que pode. E ela pergunta, professor, pode me tirar uma dúvida? É pecado o cristão comprar bingo, já que nas próprias igrejas tem sorteio de prêmios? E sobre as loterias? Existe resposta para isso, professor? Veja, em primeiro lugar, a Bíblia ela é contra qualquer coisa que possa... a Bíblia tem um princípio, né, de que nós devemos
priorizar o trabalho, porque o trabalho é a forma de Deus desenvolver o nosso caráter, a nossa mente, a nossa perseverança. Então, por isso, 2 Timóteo, né? Não, 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz assim, ó, quem não quer trabalhar, então que não coma. Ou seja, Deus não quer, assim, que o ser humano dependa de sorteios para ele ter o seu sustento. Então, Deus quer que o ser humano trabalhe. Agora, existem sorteios e sorteios. Tem jogos que são jogos de azar. Isso nós não vamos praticar. Por quê? Para um ganhar, muitos têm que perder. Tá? Para um ganhar, muitos têm que perder dinheiro. Então, é um jogo de azar. Então, nós não podemos participar desse tipo de coisa, porque ele contradiz o princípio de que devemos crescer por meio do trabalho. Agora, uma pequena rifa, uma brincadeira, não é? Não vejo um pecado nisso. Agora, óbvio, mesmo os jogos mais simples, nós temos que atentar para a 1 Coríntios 6,12, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a partir do momento que eu sou dominado, mesmo que por um jogo de videogame, eu já estou pecando, porque eu estou viciando em algo que está me impedindo de administrar bem o meu tempo. Então, se não é jogo de azar, não devemos nos preocupar com isso. Óbvio, certos jogos não são apropriados para a igreja, né? Agora, uma igreja às vezes faz uma brincadeira, uma coisa, não vejo nada de pecado nisso. Agora, o ouvinte tem que avaliar o verso 12 de 1 Coríntios 6. Isso está lhe dominando? Por exemplo, quem joga no bicho, ele vicia. Ele vicia, até ele ganhar, e nesse momento ele perde, ele ganha, ele vicia, e para se libertar não é fácil. Então, qualquer jogo de azar, qualquer coisa viciante, o cristão realmente tem que tirar da sua vida. Muito obrigada, professor Leandro Quadros. Estamos aqui terminando o quadro Na Mira da Verdade. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Mitz, também. Uma boa noite a vocês. E que Deus abençoe a você, amigo ouvinte, que você não esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Muito obrigada, professor Leandro, muito obrigada. Quinta-feira que vem teremos mais um Na Mira da Verdade aqui no programa Novo Tempo dos Estados Unidos. Queridos, envie as suas perguntas e as suas dúvidas para nós, porque o professor Leandro Quadro nos responderá através da Bíblia. E eu gosto muito quando ele fala. Professor, o senhor ainda está aí conosco? Estou aqui. Então, sim. Vamos falar? Quando nós temos coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Muito obrigada, uma boa noite para o senhor, que Deus continue te abençoando muito. Muito obrigado a você também, Lu. Abraço para você e para o Mix. Boa noite, professor. Boa noite. Lu, eu gostaria de aproveitar aqui e mandar um abraço para a Beth, tá? A Beth, ela tá assistindo a gente também, tá? Opa, Beth, bom ter você aqui. Ontem nós não tivemos programação. A Beth me perguntou, Lu, não teve programa? Ontem nós ficamos sem energia elétrica aqui nos nossos estamos estúdios. Nos adaptando aqui ainda, mas né? Vamos chegar lá. Ficamos sem energia, mas hoje estamos aqui ligadinhos. Queridos, são 7h57 minutinhos, Mites. Olha que coisa aí, ó, o programa está acabando. Mas amanhã estaremos aqui com uma programação toda especial. E sabe quem vem aqui amanhã, Mites? Sei, Lu. Então fale para os nossos ouvintes. Fernando Lux, com uma experiência assim, incrível que você não pode nem deve perder. Então, queridos, amanhã um testemunho, a primeira parte. Primeira parte, são 3, né? São 3 partes, porque o testemunho dele é forte. É muito interessante. Então, amanhã teremos aqui conosco Fernando Lux. Você não pode perder. E queremos aproveitar, dizer que o programa Novo Tempo dos Estados Unidos fica por aqui. Agradecemos ao ouvinte por sua companhia hoje e também agradecemos a nossa equipe Novo Tempo dos Estados Unidos, a parte que está aqui e a parte que está lá no Brasil, os nossos colaboradores, os nossos doadores e, acima de tudo, um agradecimento muito especial a Deus por tudo que Ele faz por nós. Eu sou
sou a Lu. E eu sou o Mitz. E não se esqueça de visitar a nossa página, Lu, que já foi lançada aí, tá muito legal. www.novotempoeua.com. E olha, ainda não está ainda 100% a todo vapor, viu? Mas vai ficar. Mas o que tem lá já dá pra sim. É incrível. Visite lá. Uma boa noite para vocês. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, finalzinho de semana, mas estaremos aqui esperando por vocês. Até amanhã e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém.